Vamos falar hoje sobre o papo com as gurias da Mari e do Vini. Isso, foi um papo com as gurias um pouco diferente que a gente teve essa semana. Primeiro porque é em outro país, né? Então a realidade e as facilidades, digamos, são diferentes daqui, né? As sugestões que a gente faz tem que ser um pouco adaptadas também. E foi interessante porque foi uma solução mais em termos até de distribuição dos móveis do que de acabamento em si, né? O que a gente tem feito muito até agora é manter o que já existe de posição e de móveis e a gente completar com decoração mais. E nesse caso aqui, o que estava prendendo eles, a maior dificuldade estava sendo mesmo a organização dos móveis no espaço, porque eles acabaram de se mudar. A casa antes tinha medidas, dimensões diferentes dessa, então agora eles estão reajustando tudo. A casa antes era menor, né? Os ambientes eram menores e agora acabou que algumas coisas estavam entruncadas, estavam estranhas. Exatamente. Então nossa ajuda maior para eles foi nesse sentido. Quem tá chegando agora, esse é o canal de Casa pra Lar. Aqui a gente passa técnicas e formas para você deixar a sua casa com a sua cara sem precisar de reforma. Esse é o quadro Soluções na Prática, que acontece em função do papo com as gurias, que é a nossa consultoria grátis. Isso, lembrando pro pessoal do Instagram que é melhor assistir pelo YouTube pra gente compartilhar a tela, mas fica aí também para vocês acompanharem com a gente. Então, vamos lá. Deixa eu começar aqui. A disposição foi muito interessante, porque eles foram mudando na hora que a gente estava sugerindo lá. Era uma sala desafio e a gente fez tudo bem voltado, deu a consultoria bem voltado para o uso deles hoje. Então, aqui como estava antes, a mesa de jantar, a mesa de jantar mais perto da janela, aqui embaixo tem um aparador, aqui a vista da cozinha para a sala de estar. Só explicando, as cadeiras para cima é por conta do Léo. Esse pequenininho aqui. Que ali, ó, já dá pra gente ver que eles sobem tudo mesmo, né? Então, para evitar maiores acidentes, estava assim. Mas a gente consegue imaginar bem, né, o espaço como fica. Então, aqui olhando desse cantinho da mesa de jantar para a sala, o que acontecia é que eles tinham a TV nessa parede inclinada. E o que eles mais fazem hoje, ainda mais pelo cenário que a gente tá, eles usam muito a TV, a sala como um home mesmo. Aqui olhando para a sala de jantar, aqui a gente vê o tapete que estava alinhado com a parede da lareira, então ele ficava de bico aqui no sofá. E aqui a disposição depois, a gente montando, foi mexendo na disposição. E daí foi muito legal porque foi um papo com as gurias, quase soluções na prática, né? Porque eles já foram colocando a mão na massa ali na hora mesmo e já foram vendo o resultado. Então, o que a gente quis privilegiar aqui com o uso? Além de resolver essa questão difícil, né, de colocar o sofá ou de frente para a TV, mais inclinado com a sala, ou ele reto com a sala e fora da TV, né? O que a gente precisou foi resolver isso e levando também em consideração o principal uso deles, que é mais entre sala e cozinha. Então a sala da TV e a cozinha é o que eles usam, né, no dia a dia. Quando eles estão ali na cozinha, às vezes o Léo tá brincando ali na sala, então eles precisam ter essa visão dele também. E a parte da sala de jantar, atualmente, eles praticamente não estão usando, porque são só os três, então eles fazem as refeições na cozinha. E a parte de jantar ali realmente vai ser mais quando eles forem receber mais pessoas, que não está acontecendo agora na pandemia. Mas mesmo assim, quando eles forem receber, provavelmente vão ficar todos ali em torno da mesa de jantar, né? Vai ser um espaço que vai se resolver por si só. Isso mesmo. Então aqui uma das sugestões foi trazer, depois a gente vai falar, trazer a mesa de jantar mais para próxima do sofá. E voltar o sofá de frente para a TV, no mesmo eixo da TV, que é o da lareira, que é aquele que tá de enviesado. Isso. Antes a mesa ela tava um pouquinho mais para trás, ali junto com a janela, e daí a partir do momento que a gente mexeu no sofá, sobrou muito espaço nessa parte atrás ali, né, da sala de TV até a janela. Então a gente centralizou mais essa mesa de jantar e vai criar um novo espaço ali perto da janela que a gente vai explicar para vocês. Então aqui a maneira que ficou. Também uma coisa legal de falar é que eles usam muito a porta de entrada da casa,
Então, pra entrar no dia a dia mesmo, é uma coisa que eles usam. E essa porta tá como se fosse... Mostra ali, Gabi. Ah, não. Essa aqui, ó. Aí é a porta de entrada. E eles usam bastante, mas eles estavam sem um espaço de hall ali. Então, o que a gente fez foi colocar um aparador também, deslocar um aparador deles que eles estava perto da mesa de jantar, que eles não estavam usando, e a gente deslocou pra cá pra servir como um apoio mesmo pra esse hall, que vai ser mais útil na função deles. E ele tem uma carinha de aparador de hall, né? Sim, e preenche esse espaço, né? Então, aqui olhando como ficou, realmente voltado como um home para esse momento atual deles. Uhum. E a gente, volta só um pouquinho, Gabi. Nessa foto a gente consegue ver, ó, essa foto de baixo foi tirada da cozinha. Então a gente vê como ficou bem um canal entre a cozinha e a sala, que vai funcionar super bem pro uso deles, né? É sempre importante a gente pensar que o que mais importa é quem mora na casa, né? Que faça sentido pra eles. Isso mesmo. Aqui... Ah, já tinha passado? Não. Aqui mais uma que aparece ela de costas, que a gente já tinha mostrado. Uhum. Durante o papo com as gurias deles, foi realmente um desafio a TV sob uma parede enviesada, e isso ser um uso muito constante deles. Então a gente acabou desenhando ali na mão uma plantinha, mas o recomendado é que eles desenhem de qualquer maneira, nem que seja mais desenhar na escala, assim, para que eles consigam brincar de verdade, vendo a posição dos móveis e tudo. Até porque a gente não tinha nenhuma medida aí, né? Então alguma coisa pode ser que quando seja na realidade lá dê alguma mudancinha. Então é importante sempre ou testar no local, ou tirar as medidas e fazer um desenhozinho mesmo, ou ir medindo tudo no espaço para conseguir visualizar bem. Esses estudos de disposição dos móveis no espaço a gente chama de planta de layout, que a gente vai estudando, e o negócio não é se engessar em o sofá tem que ficar aqui, a TV tem que fica aqui. Vamos brincar e ver qual que é a maneira que fica melhor e melhor para o nosso uso. O que a gente fez? Deixa eu ver se eu consigo dar uma arrumada aqui. A gente tinha pensado, tudo a gente tem que pensar no uso deles. Então, parecia pela disposição da casa que o mais óbvio seria colocar a sala de estar e TV aqui na entrada, colocar a mesa de jantar mais próxima da cozinha, mas tendo esse L da escada, a cozinha tá pra cá, a cozinha vai estar nesse quadrado aqui, ó, que eu vou fazer. Agora, eles tendo o Léo, que fica bastante na sala de estar, e trabalhando na cozinha, não faz sentido nenhum a gente passar uma sala de TV pra cá pra eles terem que espiar aqui na voltinha da escada. Então a gente fez um eixo de uso maior aqui, que fica mais prático para eles. Quem sabe em um outro momento de vida existe essa possibilidade deles alterarem, mas não é o momento agora. E também tinha um outro fator limitante nesse caso, né, que era a posição da TV, que quando eles mudaram para casa já estava naquele local, e é um pouco difícil ali por não ter uma mão de obra que seja tão fácil quanto a nossa aqui no Brasil, de você chamar alguém para mudar esse ponto ali, meio que tem que ser eles mesmos para fazer, então se torna um pouquinho mais complicado. Fácil até pode ser, mas é bem mais custoso do que é pra gente. Exatamente. Então a gente foi resolver. Então, assim, batia que era mais custoso e batia que não era tão adequado para o uso deles, então a gente ia manter a TV aqui mesmo. Isso. Então, o que a gente propôs? Deixar o sofá, que é o que eles mais usam de frente para TV, e colocar aquela poltrona nesse canto. A princípio era tentar achar um sofá de meio de canto aqui que preenchesse todo esse espaço, mas como eles já tinham a poltrona, vamos testar isso, a gente propôs isso daqui. Uma coisa legal também de falar é que eles estavam na cabeça já que eles precisavam comprar um sofá novo, porque eles não estavam conseguindo encaixar esse sofá. Todo lugar que eles colocavam, alguma coisa de ruim acontecia, tipo, alguma coisa não dava certo, né? E trocar o sofá, talvez ter que lidar com a poltrona, então tava algo bem incerto. E no fim, só reorganizando esses móveis no espaço, eles chegaram à conclusão que eles nem precisam comprar um novo. Então, às vezes, eles podem investir na mesa de jantar, que era algo que talvez não tivesse nos planos para agora, em decoração, mantendo esses móveis que eles já têm e que eles gostam. E só a redisposição dos móveis foi o que solucionou para eles. Isso aí.
E daí aqui, para não ficar com essa cara de um reto, um dobrado, a gente tem que preencher esse triângulo que formou aqui. Como que a gente preenche esse espaço irregular, esse triângulo? Com uma mesinha redonda. A nossa ideia é pôr uma mesinha redonda, talvez mais uma planta aqui atrás, um cesto, pra gente dar uma preenchida nesse buraquinho aqui que formou. E parecer realmente que é algo contínuo e único ali, né? É isso mesmo. Uma outra coisa que atrapalhava eles era a tomada da TV, que era aqui, mas a TV ficava aqui. Mas a gente vai mostrar uma foto pra vocês disso depois. O que mais que a gente vai falar aqui na planta de layout? Acho que ali na parte que a gente comentou daquele recuozinho ali, aquele recuo ao lado da porta principal, onde tem a janela, é uma vista bonita e bem gostosa. E como eles não estavam já usando essa sala, a mesa estava bem próxima ali. Então, o que a gente deu de sugestão para eles? Criar um banco embaixo dessa janela, o que eu acho que vai tornar esse uso dessa sala talvez até mais constante. E a casa vai começando a ficar mais integrada e mais ocupada também, né? Porque daí a gente joga um pouquinho pra cá e faz uma área de estarzinho aqui. Quando tiver recebendo, você tem gente sentada no banco, você tem gente sentada na mesa, vai ser bem legal. E até assim no dia a dia, a mesa de jantar eles não estão usando, mas às vezes sentar ali próximo do banco, no final de tarde, os cachorrinhos vão amar. Se ninguém gostar de sentar ali, os cachorros vão usar. Então, que eles têm 3 cachorrinhos, vai servir pra eles. Vai dar certo. E outra coisa que acho que dá pra gente comentar foi o porquê da escolha da mesa redonda, né? A gente fala agora ou fala ali nas imagens? Eu acho que dá pra falar agora, porque no fim, esse a gente trouxe um pouco diferente dos outros. A gente não pretende fazer esse daqui em quase nenhum Soluções na Prática, mas é que o deles realmente era uma disposição muito difícil e as soluções que eles precisavam eram voltadas para a disposição. E daí assim é mais fácil de ilustrar e até da gente resolver. Isso. Então ali eles tinham uma mesa retangular que estava num tamanho um pouco pequeno. Eles já estavam pensando também em trocar por conta da linguagem da mesa, que era muito mais relacionada com a outra casa do que com essa casa nova que eles estão. A mesa retangular, ela cria um outro bloco e ela meio que divide bastante a sala, né? Porque como ela é uma linha Ela reta, cria bem corredores. Ela cria corredores em todas as voltas. Quando a gente troca para uma mesa redonda, a mesa redonda traz essa fluidez para o espaço. Então acaba que ela se integra melhor e você não tem tão demarcados esses corredores. Parece que tá tudo, que tudo faz parte dessa sala de jantar. Então dá menos impressão de algo muito retinho com circulação em volta. Parece que tudo é a sala de jantar e por isso a nossa proposta é da mesa redonda. Vamos mostrar algumas imagens de referência. A gente trouxe várias imagens de referência dessa vez para ir mostrando as soluções. Vamos lá. Vou mostrar do banco. Que é uma solução, acho que vai ficar muito gostosa, né? A ideia do banco que a gente trouxe é bem isso. Como ali é de parede a parede, seria um banco embaixo com futon e várias almofadas. Essa daqui tá até meio lúdica, parece um quadro. Parece um quadro mesmo. Mas é muito gostoso quando tem essas janelas. E essa em específico, mesmo do jeitinho que ela tá, é uma bay window, né? É o nome que se dá a esse tipo, quando você coloca um banco que fica emoldurado nessa janela, né? E é algo super gostoso e é uma forma de você aproveitar também esse espaço quando ele tá ali encaixadinho entre duas paredes. Mas daí uma preocupação de... uma outra imagem aqui, usada parece que mais até para um... Aqui usada parece mais como um cantinho de leitura, mas também é a mesma proposta. Você pode dar um uso, né, para essa parte de baixo ali. Na primeira a gente tinha umas gavetas, nessa outra são umas partes mais abaixo, abertas como se fosse uma biblioteca. E isso também vai dando uma vidinha para casa, né? Colocar uns livros ali, às vezes alguma decoraçãozinha. Não usar a casa só como utilitário, não é só o mobiliário, você tem que pôr coisas suas também. E uma preocupação que eles tinham é porque lá realmente a mão de obra não é tão fácil. Eles acabaram de se mudar, então a gente traz também aqui algumas sugestões de algo do it yourself. Olha, eles estão nos Estados Unidos, até falei inglês. Ai, chique. Então aqui, esse é um banco feito de madeira de pinos, que é bem mais fácil de modelar e é muito fácil da gente encontrar as chapas. E é uma estrutura muito simples, né? O Vinícius
a gente comentou no Papo com as Gurias que ele já lidou um pouco com essas coisas de marcenaria, ele já fez um banquinho pro filho dele e tudo, então talvez fosse algo que ele conseguisse fazer também, porque não é nada complexo, né? Ele vai precisar criar estrutura pro banco, ter uma parte reta onde eles consigam colocar os futons, algumas almofadas ou algo assim. A ideia é a gente pensar em algo do it yourself se a gente gosta disso, porque não adianta nada a gente falar pra ele fazer e ele nunca nem pegou num prego, num martelo. Então, não adianta. Mas como ele falou que já fez, isso realmente é uma solução que a gente pode propor. Também tem a ideia dos pallets. Que é bem mais fácil, porque aí você não precisa construir a estrutura, né? Ela meio que já tá pronta. Então, você precisa só empilhar, ver as medidas certas todas ali. E até esse vazadinho que ele tem acaba servindo como espaço para decoração. Outra coisa que dá pra fazer também, por exemplo, porque às vezes fica um pouco rústico, né? Dependendo de como tá a casa, tudo, usar o pallet só ele. O que dá pra fazer é usar a estrutura do pallet e depois você só revestir ele com as frentes de madeira. Talvez pintar até aquela madeira ali na cor da parede, ficaria legal e mais simples um pouco pra executar. Nesse caso aqui, ó, parece que também nem é um futon, né? Parece que é um colchão mesmo, que ele só tá com uma capa diferente e com as almofadas jogadinhas ali. Fica super gostoso. O dele, será que tem profundidade pra colchão? Eu acho que não. Talvez um colchão, teria que ser em medida especial, acho que talvez... Não sei não, olha aqui. É verdade, parece que até cabe, né? Talvez um colchão de bicama, talvez até caiba, já facilita... Facilita um pedacinho. Isso aí. Vamos voltar pra lá. Outra coisa que a gente comentou que ia trazer aqui, vamos colocar só a corzinha no fundo do nosso mood board para não deixar as pessoas com vontade. Já vamos montando o mood board, a gente vai falar bastante de referências, né? Mas a gente não vai deixar de fazer o mood board também. A gente até pensou em não fazer, porque como esse era bem voltado para referências e disposição, mas a gente falou, não tem como não fazer um mood board. Então vamos colocar ali a porta de entrada, que é ao lado dela, que a gente já comentou como que chama? Do banco. E esse tomzinho é um tom que ele já tem ali em todas as paredes. Do aparador, já vamos colocar o aparador, Já vamos colocar o aparador também ali próximo da entrada, que criou esse hallzinho. Vamos colocar aqui a outra porta da cozinha. Que a gente vai comentar já em seguida. E a poltrona do papai? Vamos colocar, que é um elemento também que a gente manteve ali, né? Pra gente conseguir ir localizando as soluções também. Vamos lá. Uma outra, foi muito engraçado porque várias coisas atrapalhavam eles sentiam que incomodava, não tava nem bom pra receber. Bom, receber não estão recebendo, mas não tava bom pra assistir TV, não tava bom pra fazer um monte de coisa, mas o que mais incomodava o Vinícius era a tomada da TV. Era a tomadinha da TV que ficava, aqui não tem o ponto de antena, mas não tinha a tomada para os equipamentos. Então aqui descia um fiozinho de extensão que ligava numa tomada que até dá pra ver bem pouquinho ele ali, o fiozinho branco. Deixa eu ver se eu aumentar aqui. Dá pra ver aqui. O fiozinho ali descendo. Esse era o que mais incomodava ele de tudo que tava lá. Tem gente que nem repara, tem gente que se incomoda muito. Mas a verdade é que realmente parece uma coisa meio enjambrada ali, né? Que dá pra ter um cuidadinho pra conseguir esconder isso de uma maneira simples. E que a gente sugeriu, inclusive, pra ele. Por quê? O que a gente pode fazer ali? Pegar esse ponto, quebrar a parede e jogar um ponto de energia ali pra cima. Mas assim, isso tudo, gente, a gente tem que solucionar com a nossa disposição de mexer na casa. Se eles não tiverem a fim de passar por isso, a gente pode esconder aquilo. Então a gente mostra, porque todo mundo acha que pra você mudar um negócio de lugar, você precisa ir pra uma reforma, você precisa arrumar, porque nunca vai ser bonito se eu tiver um fio atravessando a minha sala. Não, você pode investir em outras coisas e tentar esconder esse fio. É meio que uma gambiarra do bem. Não é uma gambiarra enjambre que tem que fazer, é uma gambiarra do bem. Quer ver? Uma referência ali, né? Uma referência disso, de uma gambiarra do bem. Que inclusive a gente comentou no Papo com as Gurias. Esse é o apartamento de uma blogueira.
que a gente acompanha. Muito bonito, ela faz coisas muito legais. E agora ela tá montando o apartamento e tá dividindo no blog dela as coisas do apartamento. Ela colocou esse papel de parede sensacional aqui, um papel de parede imitando palhinha no teto. Só que, pelo jeito, ela não comentou isso, que eu vi pelo menos. Ela não estava disposta a passar por obra. Então aqui no canto, gente, tem um pedacinho, uma canaleta, passando um pedaço de eletricidade para algum outro lugar que precisa de eletricidade. Tem uma canaletinha passando aqui no canto, aqui tem esse vaso e depois ela colocou um sofazinho aqui, uma coisa assim. Então a gente vê que tem como aquilo não gritar aos olhos, que a gente pode trabalhar de outras maneiras para poder investir onde a gente precisa. Às vezes esse pouco de obra que ele economiza, uma mudança de um ponto de elétrica aqui, uma mudança de um ponto de elétrica ali, ele de repente comprou uma mesa. Então, qual que é o grande truque aí? É você colocar elementos que chamem tanta atenção que teu olho só enxergue essas outras coisas que você vai colocar e não repare no que é uma coisa que você sabe que te incomoda, mas que às vezes as outras pessoas nem vão reparar porque tem coisas mais bonitas ali, coisas chamando muito mais atenção. Vou fazer um comparativo bem esquisito aqui. Mas existem aqueles truques de estilo para você disfarçar se você tem muito quadril, se você tem pouco quadril. Se a gente fosse comparar com obra, qual que era a solução? Era você fazer uma cirurgia para tirar ou para colocar o que você não quer. Mas não, você vai usar de elementos para trabalhar com aquilo da maneira que você quer. Comparação bem esquisita que eu fiz, mas achei que é mais ou menos isso. E qual foi a solução que a gente deu no caso deles? Bem parecida com essa. Que é a mais fácil quase de todas, né? Deixa eu pegar aqui. Que é você colocar um novo elemento para esconder aquilo. E que de quebra já ajuda a dar uma vidinha e dando mais cara de casa mesmo para essa casa nova deles que ainda tá com pouca decoração, né? Bom, quem acompanha a gente sabe que planta não falta. Quase obrigatório, né? Tem que ter. Que planta nunca vai faltar aqui. O que mais que a gente propôs, Lari? Cadê o nosso papelzinho? Vamos ver aqui. Então a gente mudou os sofás de lugar, colocou a poltrona, escondeu a tomada, que era o que mais incomodava eles. Eu acho que dava pra gente comentar ali, já ir colocando no nosso mood board talvez os cestos e a mesa redonda, que a gente já falou também. Ah, boa! A substituição pra mesa redonda e os cestinhos ali. Então, na sala de jantar agora a gente usaria essa nova mesa. E os cestos ali, eles podem ser... Inclusive, eles já tinham um que era para guardar os brinquedos do Léo. Então, eles podem ser... Os cestos são bons porque além de fazer aquela função, né, de unificar o espaço, eles também são muito funcionais. Então, guardar brinquedo... Eles podem ter uma mantinha ali, ficando próximo da poltrona. Uma mantinha para eles usarem no sofá. Podem... guardar várias coisas ali, deixando a casa sempre organizada e bonita também por conta dos cestos que são super Eu acho que de brinquedo já vai uns 3 cestos. A gente tem que decorar e organizar, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui. Vamos voltar um pouco nas imagens, falar de um pedacinho que eles gostaram muito, que é a parte da geladeira. Só posso te interromper rapidinho? Pode. A gente tá com umas imagens de referência de mesa redonda no espaço, só pra gente ver? Eu acho que não. Porque tinha também a questão dos tapetes, né? Tem do tapete aqui. Pega essas daqui? Sim, acho que dá pra gente comentar. Eles têm um tapete já que eles compraram pra casa nova mesmo, então a gente vai manter, né? Eles gostam bastante dos tapetes, eles compraram agora. Então não tem por que se desfazer, né? A gente mudou ali a disposição dos móveis, mas a gente tem que ao máximo tentar preservar isso que eles já têm e principalmente gostam. Então eles tinham um tapete ali retangular na parte da sala de TV, que vai ser mantido porque funciona super bem. E o outro tava um tapete retangular embaixo da mesa redonda. Eu acho que se você abrir na pasta lá, tem também, Gabi. Esse? Tem esse e tem esse aqui. Ah, essa daqui. Isso. Vamos jogar essa aí pra lá.
O que acontece? Normalmente, quando a gente... Desculpa, eu falei errado. Eles tinham um tapete retangular embaixo da mesa retangular. Normalmente, a gente imagina uma mesa redonda com um tapete redondo também embaixo dele, como essa imagem de referência, que funciona super bem também. Mas nada impede da gente ter o tapete retangular com uma mesa redonda também e isso funcionar de uma maneira boa. Que daí é aquela outra referência ali. Essa isso. Então, ó, nessa a gente não vê o tapete inteiro, mas dá pra gente enxergar a quininha dele lá, tá vendo? A única coisa é que ele tem que abranger um pouco mais dessa mesa, né? Ele não vai ficar ali tão delimitando esse espaço. Pra cadeira não enroscar. O que acontece? O tapete deles tinha uma proporção específica, né? Que dava certo com a outra mesa. Então, talvez quando for colocar a mesa redonda, ele não dê essa preenchida toda como tá nessa imagem de referência. E aí, em vez de ficar com um tapete que vai parecer pitoco embaixo da mesa redonda, a gente pode trabalhar de duas formas. Ou com ele numa posição mais deslocada, que foi o que a gente tava conversando ali na planta, mostra, né? Que é intencional. Então eu não tentei meio cobrir um pedaço da mesa. Eu mostrei que eu já não quero cobrir toda a mesa. Eu vou colocar só um pedaço ali porque é o estilo que eu quero. E nesse caso aqui, a gente deslocou ele mais próximo do banco, porque daí seria como se estivesse criando um ambiente ali também para integrar esse banco com uma mesa redonda. Essa é uma proposta bem mais, como que diz? Exótica. Tem que realmente testar, ver se gosta, se acostuma, mas pode, às vezes a gente fala, né, testar de fazer algo que não é o comum, que às vezes é a solução para o nosso problema em específico. E outra solução legal que a gente traz aqui também para vocês, que a gente adora. Que a gente gosta muito. Até já falou na nossa live de tapetes. Quem não assistiu vai lá ver que é muito, muito boa. Modéstia à parte. Mas fala muita coisa legal, umas quebras de paradigma muito boas. Que é o que? A gente trabalhar com sobreposição e composição de tapetes. Então, nessas duas imagens, a gente tem tapetes retangulares trabalhados, um sobreposto ao outro. Dois ali embaixo, né, na mesma posição, e aqui pra cima eles de forma perpendicular, né, mas também preenchendo esse espaço. Por que a gente fala perpendicular? Por que aqui eles estão na mesma posição e aqui não? A gente fala que sempre tem um lado maior que o outro no tapete retangular. Então aqui o comprimento maior tá nesse sentido e aqui o comprimento maior tá no outro sentido. Aqui o comprimento maior dos dois tapetes está nesse sentido aqui. Por isso que eles estão paralelos e no outro eles estão perpendiculares. E essa é uma forma, então, se no futuro eles quiserem preencher um pouco mais aquelas salas, né? Em vez de se desfazer do tapete e ter que comprar o maior, eles podem também trabalhar com essa técnica de sobreposição de tapetes, que fica muito legal também. Vamos colocar um tapetinho deles ali no moodboard? Vamos. Como a gente já vai formando os cantinhos, gente. Já fizemos ali uma sala de jantar com aparador, né? Próximo da entrada. A parte aqui da sala de TV com o cesto com a mantinha, com a poltrona, a planta para esconder o fio e para enfeitar também. No aparador deles, uma coisa que a gente sugeriu foi colocar um espelho. Não só pela funcionalidade nessa imagem aqui, mas também para preencher um pouco das paredes. A gente precisa preencher um pouco dos espaços vazios pra gente deixar isso com mais carinha de casa. Então aqui que a gente tem esse aparador e que o corredor aqui é bem grandão e aqui vai diminuindo porque o sofá tá aqui, a nossa ideia é trabalhar com o espelhão aqui, porque daí serve tanto de aparador quanto para decoração. De aparador eu digo de auxílio, na hora que você tá saindo só pra ver se tá tudo ok e daí sai de vez. As paredes ainda estão bem peladas, né? Então é legal eles irem preenchendo essas paredes. Agora eu lembrei de uma coisa, eles tinham um quadro deles, a gente acabou não colocando, mas que era uma foto do casal e que eles queriam muito colocar nas paredes, mas não estavam sabendo aonde. Eles até falaram, vamos colocar aqui em cima do aparador. Mas ele não tinha medidas muito grandes, então acabava que esse quadro ficava perdido ali naquela parede, por conta da proporção mesmo. Então tinha o aparador, essa paredona livre, daí um quadrinho ali pequeno não ia ficar com contexto. Agora, a gente colocando o espelho, fazendo um elemento vertical e grande ali, ocupando a maior parte dessa parede, a gente pode ter um quadrinho ali do lado fazendo uma conexão, como se fosse um conjuntinho junto com esse espelho. Como se o que ficaria aqui, ó. Exatamente. O que ficaria muito legal, porque dá um contexto e dá a possibilidade de trabalhar com esse quadro
mesmo que ele tenha uma dimensão menor. Vou deixar ele num tomzinho aqui, só pra gente saber que ele tem um quadrinho. Isso aí. Porque ele não fica perdido. Ele faz parte de um grupinho, ele não tá solitário. Ele tá perto do, acho que até mais próximozinho, assim, pra ele ficar bem marcado que é um conjuntinho. Com os amigos dele do hall de entrada. Com os amigos dele. Ninguém merece ficar sozinho nessa vida. Nem o quadro. Agora sim, vamos falar da geladeirinha. Você tinha começado antes de Vamos falar da geladeirinha ou vamos falar da solução de pintura? Não, pintura a gente vai falar pra finalizar. Isso. Vamos falar da geladeira. Deixa eu ver se eu consigo achar as fotos de antes, se tem algumas fotos boas da geladeira. A geladeira aqui, que a gente tá falando é um frigobarzinho, tá, gente? Tipo uma cervejeira que eles têm ali e que é um apoio pra eles, da cozinha também. E eles usam muito também no dia a dia. Esse daqui. Deu pra ver na conversa que era um cantinho que eles gostavam bastante, assim. Era um cantinho, uma cervejeira e em cima uma máquina de café. Era o cantinho bar-café. Daí a única intervenção que eles tinham feito foi colocar as duas prateleiras e um relógio na parede. Pode ver que a única coisa pendurada na casa inteira é esse cantinho aqui. Então só que daí o que acontecia? Aqui tinha a mesa que o Léo fazia refeições. Saiu um Léo. A cervejeira, e daí a ideia, como essa poltrona saiu daqui e veio pra cá, era que aqui nessa parede acabassem ficando os cestos do Léo. Mas ia ficar estranho, ia ficar mesa do Léo, cervejeira, álcool e café, que não tem nada a ver com criança, e daí cestos de brinquedo. Então qual que é a nossa proposta? Super simples, porque a tomada da geladeira tá bem aqui atrás. Tomada da geladeira e do café, então não dava pra ela sair muito do lugar. Era simplesmente inverter os dois do lugar. Porque daí a gente fazia todo o espacinho deles. E uma coisa importante é que eles viam o Léo aqui da cozinha. Então ele ficava comendo aqui e ficava junto, não ficava separado. Então se a gente só trocar de lugar, ele continua junto. Ele não vai ficar isolado. Não é que nem colocar nesse canto aqui ou lá do outro lado. Então eles vão continuar juntos ali. Então vamos colocar aqui a cervejeira e a mesinha. Ver se vai. Foi. Opa! Ah, eu sei que foi de errado. Ver se agora vai. Aí, cervejeira e mesinha do Léo. Aqueles cestos ali do lado a gente pode até considerar como cestos de brinquedo dele, como né? cestos do Léo. Ali junto. Esse é o de manta, esse daqui são os do Léo. Isso. E aí, eles tinham as prateleirinhas, né? Que as prateleirinhas eles colocaram, dá pra ver que eles gostam muito, então vamos manter as prateleiras. A única coisa que a gente comentou com eles é que, como eles colocaram a cervejeira, que já é um elemento maior e mais vertical, aí as duas prateleirinhas em cima e mais o relógio em cima, ficou aqui, uma torrezinha, né? Essa é a foto que mais dá pra gente ver. Isso, ó, ficou tudo muito alinhado e muito verticalizado ali naquela parte. Então, uma solução foi só a gente tirar o relógio, relocar ele em outro lugar, ou até trazer só mais pra baixo, mais pro ladinho. E daí a gente mantém esse restante. Vamos colocar as prateleirinhas lá, Gabi? Vamos, as prateleiras. E vamos fazer um reloginho aqui do lado. Essa porta deles abre pra esse lado. Não dava pra colar a cervejeira pra cá também, porque a tomada dela tava aqui. Mas ter só o relógio atrás não tem problema, porque a maçaneta, de qualquer maneira, se for bater na parede, bate a maçaneta e não acaba com o relógio. Vamos deixar ele só numa cor mais bonitinha, né? Porque essa cor tá muito fora. Ele é pretinho, né? Vamos deixar ele assim. Isso. Aí, pronto. Beleza. E agora acho que a gente já começa a falar das soluções de pintura, né? Das soluções de pintura. O que a gente pensou aqui? A gente deu duas ideias para eles para solucionar esse cantinho e tirar um pouco dessa verticalização isolada que tava as prateleiras com a cervejeira. Deixa eu voltar ali para a imagem aqui. A nossa ideia, ela comprou faz um tempão e sempre quis usar, que eles se mudaram várias vezes nos Estados Unidos, ela sempre quis usar uma tinta lousa. E uma tinta lousa combina com eles, pelo pouco que a gente entendeu deles, e combina com o cantinho do café. Então a ideia seria ou usar aqui do chão ao teto, pegando desde a porta até o final da geladeirinha,
ou a gente fazer um quadrado, pegando a geladeirinha, uma prateleira só, deixar a outra mais em destaque e terminar também aqui um pouco antes da porta. Quando a gente falou, acho que eles gostaram mais dessa segunda opção, que é a qual a gente vai acabar colocando aqui. E acaba criando um elemento mais, quase como se fosse um elemento decorativo, né? Um quadro ali nessa parede da cozinha. Um quadro, é bem isso, olhar pra trás. Ó, como se ele ficasse aqui. Dá pra pegar metade do relógio também, acho que vai ficar bem charmoso, pegando uma prateleira, a outra não. E daí forma um quadradinho, parece que você aumenta o móvel, ainda mais que a cervejeira é pretinha, a máquina de café é pretinha, você transforma esse móvel em maior, só por essa sensação visual, que você tem menos contraste do mobiliário com a parede. E aí, praticamente a gente resolveu tudo que eles precisavam. Aliás, faltou a gente colocar um móvelzinho que foi pra complementar. Como a gente, na sala de jantar, eles tinham esse bufezinho, né, que é o aparador, que ficava atrás da... Ele ficava ali antes, naquela outra parede. Como se fosse um apoio pra mesa de jantar. E a partir do momento que a gente já levou ele pra lá, acabou que a gente ficou com uma parede mais lisa, mais pelada ali. E a ideia de trocar a mesa redonda ainda, eu tiro um pouco dessa proximidade com a parede, porque daí eu ocupo mais nesse outro sentido aqui, e esse daqui diminui um pouco. Então já afasta e já fica uma área maior ali. Então uma possibilidade seria trabalhar com decoração, com quadros e tudo mais, mas outra ideia também seria criar espaço, porque eles não têm muito espaço onde colocar decoração na casa, decoração pequena, souvenir, alguns vasos, livros, enfim, decorações em geral não tem muito apoio na casa para colocar, né? Então a gente pensou num móvel extra que fosse colocado ali, que já serve um pouquinho de apoio para a mesa também, mas principalmente para colocar decoração, que seria uma estante, nesse estilo de estante escada, que daí dá pra colocar bastante coisinha e trabalhar talvez não com uma, mas com duas, tem a parede bem grande uma ao lado da outra, criando realmente um pano de fundo pra essa área de jantar e deixando a casa bem com a carinha deles, com elementos que remetam à personalidade deles, à história de vida deles. E daí a gente vai criando essas conexões das partes mais escuras, tanto do móvelzinho de entrada, quanto da parede aqui com a cervejeira, e que a gente põe também, e vai ficando tudo equilibrado. Isso mesmo. E aí, o que aconteceu no fim? A gente organizou o layout, a gente, né, foi trazendo um pouco de elementos com mais vida, como a planta, os cestos, né, que dão um calorzinho para a sala, mas a gente estava sentindo um pouco de falta de cor nessa sala. Eles não tinham interesse de fazer muita pintura, né, pintar as paredes inteiras, tudo, porque eles gostam do jeito que tá. Eles comentaram que a outra casa deles já era um pouco mais colorida, então eles estavam gostando desse ar um pouquinho mais neutro dessa casa, mas que realmente ainda tá um pouquinho pelada, né? Então, ser neutro não precisa, para você continuar com esse aspecto neutro, você não precisa necessariamente estar com tudo no mesmo tom, né? Dá pra dar uma mudadinha. E o que a gente pensou em fazer? Um acabamento de pintura diferente, mas a gente tem um desafio aí que a casa, a construção, tem uma pegada um pouquinho mais clássico, não clássico, mas um romântico meio rústico, com boiserie nas portas, com o tijolinho. Ela tinha um pouquinho essa linguagem. Então a gente tinha que fazer a gente já tinha uma parte descoladinha aqui, mas na casa toda colocar isso talvez desconectasse da construção, que é uma coisa importante pra gente pensar. Então existe sim como a gente fazer meia parede sem ficar tão com essa pegada cool. Aqui é um exemplo de uma que tá super elegante, que combina com essa pegada um pouco mais clássica, que é essa ideia de fazer uma meia parede um pouquinho mais baixa, como se fosse um rodapé bem alto. E aqui também tem esse detalhe dessa faixinha, né? Num sobretom, né? Num sobretom que fica bem, bem bonito. E daí isso entra na nossa proposta para a casa deles, para dar uma vidinha. E também não usar uma tonalidade muito forte. Não usar um azulão, um verdão. Olha só a diferença que vai dar como tá o nosso mood board agora. E olha o que vai acontecer com ele colocando a pintura. Isso. Olha isso, gente. Já não deu outra carinha assim?
parece que tudo, além de integrar tudo, porque são ambientes grandes com vários elementos soltos, né? Vários móveis menores soltos. Além de integrar tudo isso, a gente ainda deu um up nessa casa, sem trabalhar com uma cor tipo super gritante, mas trazendo assim um toquezinho de calor pra essa casa deles. De vida. Então acho que o que incomodava mais, que a gente conseguiu resolver aí, deu certo, né? Bom, a gente já foi, pra quem assistiu, a gente já foi resolvendo na hora muitas coisas. Muda o sofá de lugar, tá bom, deixa que eu mudo. Então eles foram mudando, que nem a gente falou. Ou eles eram muito fortes ou os móveis eram muito leves, porque eles foram mudando tudo na hora. Então algumas dessas coisas a gente já mudou ali com vocês, mas falta alguns pontinhos de acabamento. Isso aí, e fechamos mais um Soluções na Prática. Muito obrigada, pessoal. Logo, logo a gente coloca ele disponível aqui no YouTube para vocês assistirem de novo. Um beijo. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau.